Salmo 102. Senhor, ouve a minha oração, e chegue-te o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos, no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vê-lo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória, de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então, as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra, a sua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, e na sua glória se manifestar, e atender à oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Porquanto olhara desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra. Para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. A fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor, em Jerusalém. Quando os povos todos se congregarem, e os reinos, para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Vamos analisar o Salmo 102 versículo por versículo. Senhor, ouve a minha oração, e chegue-te o meu clamor. O salmista começa invocando o Senhor em oração, pedindo que ele ouça seu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos, no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Ele suplica a Deus para não se esconder dele em tempos de angústia, pedindo que Deus o ouça rapidamente quando ele clamar. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O salmista expressa sua aflição, comparando sua vida efêmera ao rápido desaparecimento da fumaça e ao ardor dos ossos. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Ele descreve sua tristeza e desânimo, sentindo-se emocionalmente abalado até ao ponto de esquecer de comer. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Ele descreve a intensidade de sua dor, sentindo-se tão abatido que seus ossos parecem grudar em sua pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Ele compara sua solidão e desamparo à condição de aves solitárias no deserto. Vê-lo e sou como o pardal solitário no telhado. Ele se compara a um pardal solitário, sem companhia e desamparado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Ele relata o constante assédio de seus inimigos, que o insultam e o amaldiçoam. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Ele descreve sua amargura e tristeza, comparando sua comida e bebida às cinzas e às lágrimas. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Ele atribui sua aflição à ira divina, sentindo-se como se Deus o tivesse levantado e depois o tivesse lançado na aflição. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Ele reflete sobre a brevidade da vida humana, comparando-a à sombra que diminui rapidamente e à erva que seca. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória,
de geração em geração. Apesar da transitoriedade da vida humana, o salmista reconhece a eternidade e a constância de Deus. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Ele confia na intervenção divina em favor de Sião, esperando o cumprimento do tempo determinado para a compaixão divina. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Ele declara o amor e a compaixão dos servos de Deus pelo lugar santo de Sião. Então, as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra, a sua glória. Ele antecipa o temor e a reverência das nações pelo nome e glória do Senhor, quando ele manifestar sua intervenção em favor de Sião. Quando o Senhor edificar a Sião, e na sua glória se manifestar. Ele espera o dia em que o Senhor renovará Sião e se manifestará em sua glória. E atender à oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Ele confia que Deus ouvirá e atenderá às orações dos necessitados, sem desprezar suas súplicas. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Ele reconhece que esses eventos serão registrados para as futuras gerações, que também louvarão o Senhor por sua misericórdia. Porquanto olhara desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra. Ele afirma que Deus, do seu trono nos céus, observa a terra e vê as aflições de seu povo. Para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. O salmista crê que Deus está atento aos sofrimentos dos prisioneiros, pronto para libertar aqueles que estão condenados à morte. A fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor, em Jerusalém. Ele reconhece que a intervenção divina resultará na proclamação do nome do Senhor em Sião e em Jerusalém, onde seu louvor será entoado. Quando os povos todos se congregarem, e os reinos, para servirem ao Senhor. Ele espera um tempo em que todas as nações se reunirão para servir ao Senhor em união e adoração. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. O salmista reflete sobre como sua força foi enfraquecida e seus dias encurtados devido às dificuldades enfrentadas. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Ele expressa seu desejo a Deus para não ser levado prematuramente, confiando na eternidade e na imutabilidade de Deus. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Ele reconhece a soberania e a criação divina da terra e dos céus desde os tempos antigos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Ele contrasta a transitoriedade da criação com a eternidade e a imutabilidade de Deus. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Ele proclama a eternidade e a imutabilidade de Deus, em contraste com a mutabilidade da criação. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante-te. Ele confia na continuidade da descendência dos servos de Deus, estabelecida diante dele para sempre. A descendência dos teus servos permanecerá, a sua posteridade será estabelecida na tua presença. Ele afirma que a descendência daqueles que servem a Deus continuará e será firmada na presença divina. Esses versículos expressam uma mistura de súplica, reflexão e louvor. O salmista clama a Deus em meio à sua angústia, buscando sua intervenção e misericórdia. Ele reflete sobre a transitoriedade da vida humana e a eternidade de Deus, confiando na sua justiça e bondade. Por fim, ele louva a Deus por sua fidelidade e por estabelecer a posteridade daqueles que o servem. O salmo reflete a confiança do salmista na soberania de Deus sobre todas as coisas, mesmo em tempos de aflição e incerteza. Deixe seu comentário abaixo, e não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações de novos vídeos da Palavra de Deus e até mais!